nossa proposta nem sequer é de 2 anos, é de 1 ano, uma avaliação anual da medida, porque esta medida comporta alguns riscos. Já se passou 1 ano, não há avaliação, não há estudo de impacto. Deve ter tido a oportunidade de perguntar à empresa como é que avalia, porque a empresa também faz os seus estudos. Se há ganhos, há provas, há documentação. Os senhores governam um país só na palavra, não pode ser. Nós, de facto, ficamos muito apreensivos quando a bancada da maioria rejeita e diz que não quer que os deputados recebam os documentos, os estudos e os pareceres de um determinado assunto que diz respeito à nação. Nós não podemos sonegar esse direito aos deputados. A bancada da maioria sempre tem tentado sonegar informações a este Parlamento. E isto é muito mau para a democracia, Sr. Presidente. As informações que nós temos relativamente ao preço é que houve um aumento generalizado dos preços dos produtos de leite. Nós não podemos promover a ineficiência pela via da proteção, está claro. Nós não podemos prejudicar os consumidores pela via da proteção, e nem a proteção pode ser um instrumento ad eterno. Portanto, a proteção tem de ser transitória. Sr. Deputado, nós concordamos com a sua sugestão, a nossa proposta nem sequer é de 2 anos, é de 1 ano, uma avaliação anual da medida, porque esta medida comporta alguns riscos. E pensamos que, eventualmente, faria sentido um teste inicial para podermos averiguar se, de facto, esta medida pode ter eficácia. Pensamos que a solução, estamos de acordo com a proposta avançada, até ia mais avante, portanto, seria sempre com caráter de 1 ano a ser avaliado. Se a medida for adequada, ela pode ser continuar não apenas nesse setor, em outros setores, e se verificarem como há desvios, descontinuamos. Mas, protegendo os consumidores, não pode haver aumento de preços em relação àquilo que é a situação atual, e nem será uma medida perpétua para proteger a produção, com prejuízo para a economia, para o país e para os consumidores. A motivação da nossa proposta tem a ver com aquilo que aconteceu, portanto, no ano passado, na aprovação do Orçamento de Estado para 2018, em que o Governo trouxe uma proposta de alteração de pauta aduaneira para aumentar os direitos de importação de produtos de laticínios. E nós fizemos um debate alargado, em que solicitamos, portanto, ao Governo, o Governo disse que era para proteger, portanto, a economia nacional, com a duração de 1 ano, que só vigorava durante o ano, portanto, de 2018, e este ano nós esperávamos que, com a proposta do Orçamento de 2019, o Governo iria trazer a proposta, portanto, de alteração desta mesma tabela. Entretanto, assim não fez, e o Governo, portanto, ficou de responder à sociedade cabo-verdiana um conjunto de compromissos que havia assumido, nomeadamente, portanto, em relação ao preço, de que não haveria aumento do preço no mercado, não haveria que a qualidade, portanto, seria salvaguardada e que não havia, portanto, que havia mais emprego. Na verdade é que até este momento não se conhece nenhuma avaliação, portanto, relativamente aos resultados, portanto, desta medida. Aliás, nós tivemos uma reunião na Comissão Especializada de Finanças e Orçamento. O Sr. Ministro prometeu enviar um relatório, balanço, portanto, desta medida, e até este momento, portanto, nós não recebemos absolutamente nada. Por isso, na omissão do Governo, portanto, nós trouxemos essa proposta no sentido de remover as alterações, portanto, que foram introduzidas no orçamento, portanto, de 2018. Isso na linha daquilo que sempre o Governo tem estado a defender,
que devemos deixar que as regras do mercado funcionem, portanto que não deve haver intromissão do Estado na economia e, por essa razão, portanto, nós trazemos essa proposta no sentido de repor, deixar o mercado funcionar de forma livre, como bem defendem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Há uma proposta concreta. Pergunta ao Governo se absorve, se aceita a proposta ou não. Para a mesa poder. O Sr. Ministro de Estado tem a palavra. Bom, muito obrigado, Sr. Presidente. Convém aqui recordar que no ano passado a proposta foi votada maioritariamente pelo Parlamento, não só pelo grupo parlamentar do MPD, mas pelo grupo parlamentar do PAICV e parece-me com a exceção do deputado Felisberto Vieira, que terá votado abstenção. E, na altura, os argumentos do Governo foram muito claros, no sentido de uma medida de proteção da indústria nacional, uma medida de promoção da produção nacional e de aumentar a capacidade de penetração da produção nacional no mercado interno, uma medida também que tinha a ver com a proteção das nossas finanças públicas e uma medida que era fundamental para permitir o nascimento e o reforço das indústrias que já operavam no setor e foi nesse sentido que a medida foi aprovada. Passado um ano, o Governo tem todo o interesse em vir cá dizer que valeu a pena. Valeu a pena. Houve aumento da receita aduaneira na ordem dos 40 mil contos. Embora houve aumento da receita aduaneira na ordem dos 40 mil contos. A produção nacional, os dados indicam para uma produção nacional com volume de negócio de cerca de 156 mil contos, o que demonstra bem que não há necessidade de se alterar de novo a lei, o caminho é da persistência, de demonstrar que o caminho está a ser bem percorrido e que a indústria nacional está a dar resposta àquilo que era o grande objetivo do Governo, que era criar uma indústria nacional que desse emprego, que aumentasse capacidade de produção nacional, e isto está a verificar. Os cabo-verdianos não sentiram falta de nenhum produto, os cabo-verdianos estão satisfeitos com a produção nacional, e mais, os cabo-verdianos sabem que o país é um país aberto ao mundo, há produtos que vêm de fora, há produtos que são produzidos internamente, e é neste quadro que a medida foi tomada. Por isso o Governo diz que valeu a pena, há necessidade de continuarmos, por isso a proposta do PAICV não colhe. E mais, nós consideramos que é até incoerente, passo a expressão, de todo um grupo parlamentar que no ano passado votou favoravelmente a proposta, passado um ano, tenha mudado radicalmente a sua posição e o seu posicionamento, quando todos os resultados apontam para que, de facto, tenha havido uma melhoria da produção nacional, uma melhoria na economia nacional, uma melhoria nas receitas aduaneiras e, acima de tudo, maior penetração da indústria nacional no mercado interno. Por isso, o Governo não aceita a proposta do PAICV, o caminho vai-se fazendo, estamos a construir um caminho da proteção da indústria nacional, mas não o mais importante não é a proteção da indústria nacional, o mais importante é criar as condições para que a indústria nacional floresça e possa produzir num ambiente de competição em igualdade de circunstância com todas as partes. Muito obrigado. Não, eu ouvi com atenção o que é que o Sr. Ministro disse. Eu me lembro que eu coloquei o Sr. Ministro de Finanças essa questão na Comissão Especializada. Até o Sr. Ministro das Finanças tinha dúvidas e que disse que ia ter um parecer sobre essa questão. Porque, na verdade, houve alteração do artigo, não houve alteração da lei. E como houve alteração do artigo, a vigência do artigo alterado é por um ano. Obrigado. Veja, é uma má prática legislativa alterar leis estruturantes através da lei do Orçamento do Estado.
E sabe que o governo anterior já tinha decidido não alterar diplomas estruturantes através da Lei do Orçamento do Estado. Sabe porquê? O senhor altera leis estruturantes através da Lei do Orçamento do Estado e, para voltar a repor a situação, tem de voltar a constar na Lei do Orçamento do Estado do ano seguinte. O que aconteceu nesta questão do leite, mais concretamente? Os senhores, no ano passado, trouxeram uma proposta, o PICV pediu garantias, o senhor vice-ministro deu garantias e disse que a medida era para vigorar durante um ano, que seria feita a avaliação, analisados os impactos, para se tomar depois a decisão de continuar ou não. Para trazer aqui. Não, deixem-me, permaneçam calmos, deixem-me concluir. Já se passou um ano, não há avaliação, não há estudo de impacto, e o que é que o governo fez? O governo e o senhor vice-primeiro-ministro é assessorado por juristas. Ele sabe que se não trouxer aqui novamente a pauta aduaneira para repor a alteração, que fica como está. Ele sabe disso. O senhor fez isso de forma consciente. Espero que não considere isso como ofensa. Não trazendo, eventualmente a sua expectativa é que o PICV não se desse conta e continuasse a pauta aduaneira em vigor. Porque o senhor não se referiu a isso. Não se referiu, senhor ministro. Basta que o PICV não apresentasse essa proposta, passaríamos para o artigo seguinte. E a pauta aduaneira alterada no ano passado para a questão dos laticínios continuaria em vigor. Agora, o senhor reafirma, o senhor ainda continua a pensar que de facto faço declarações malévolas? O senhor acha mesmo? Pense consigo e veja quem é que está a ser malévolo. Pense lá no fundo. Pode não me dizer, mas pense para si. O que é que acontece? Caso não seja aprovada esta proposta que o PICV está a apresentar, a taxa aprovada no ano passado vai continuar em vigor. Contra a promessa do governo, que mais uma vez não cumpre aquilo que disse. Senhor Ministro da Presidência e de Estado, o senhor já disse aqui que há só ganhos. Senhor Ministro, se há só ganhos, por que os senhores só falam, só verbalizam e não documentam nada? Se há ganhos, há provas, há documentação. Os senhores governam um país só na palavra, não pode ser. Portanto, eu queria pedir-lhe que todos esses ganhos que o senhor disse, partilhe os estudos, os dados, as avaliações, mas fica claro que não é boa prática, e fica a sugestão para o próximo ano, alterar leis estruturantes através da Lei de Meios do Orçamento do Estado. E claro está a nossa proposta, que já foi apresentada pelo João Varela, é para que se volte a adotar a pauta que existia antes da medida que o senhor trouxe no ano passado e que deu garantias, e só por isso teve o voto do PICV. Muito obrigado. Não, apenas duas notas. O governo cumpriu na íntegra aquilo que prometeu aos cabo-verdianos. O governo fez as alterações no ano passado, e aqui agradecemos o apoio do grupo parlamentar do PICV, fez as alterações, passado um ano, fez um estudo, há um parecer que diz claramente que as medidas tiveram um impacto positivo na economia, positivo nas receitas, nas receitas aduaneiras, e é preciso continuar em frente com a medida. Portanto, aqui não há nada de incumprimento. E agora, a questão também essencial, ali é preciso também falar aqui uma verdade, senhora deputada. É preciso falar uma verdade. Dizer que fazer alterações através de lei de meios é uma má prática, ninguém seria tão eficaz em criticar a governação anterior como a senhora. É uma crítica de todo o tamanho à governação anterior. É uma crítica de todo o tamanho. Senhora deputada, vou-lhe dizer o seguinte, foi através do esforço do Parlamento, através de um acordo sobre toda a medida fiscal, através do Código de Benefício Fiscal, Código de Execução Tributária, que se chegou aqui com 2/3, com um grande trabalho dos deputados, é que se deixou de fazer esta prática, mas no último ano do mandato do PICV. Espera. A senhora deputada depois diz outra inverdade, passe com devido respeito,
que é uma má prática, mas que nunca se fez isso. Sabe que o seu governo... Espera, deixa-me terminar. Sabe que o seu governo, por exemplo, em relação aos frangos, fez essa medida, tomou essa medida, que este governo está a tomar em relação aos laticínios, sabia? Que sobre o frango o governo tomou a mesma medida, mas ninguém na altura disse que era uma lei medida, porque não era, era proteção da indústria nacional. A história do nosso país é esta. Portanto, sobre os frangos, o PSV não pensa no país, pensa que não está a beneficiar ninguém e toda a nação deve dar palmas. Como é o governo do MPD a fazer sobre o leite, está-se a fazer algo para alguém, está-se a esconder algo. Senhora deputada, as lideranças políticas têm que ser, acima de tudo, lideranças para o país. Lideranças coerentes, que apoiam as medidas de fundo para o país, que promovam o investimento no país, que promovam a promoção do empresariado nacional e a promoção das iniciativas privadas, independentemente se a iniciativa é exterior ou é interna. Porque o que interessa é que haja emprego para os cabo-verdianos, haja criação de riqueza no nosso país, que a pobreza diminua, que haja mais educação e haja mais saúde. Portanto, é este quadro que nós estamos a atuar. Ou a senhora acha que a medida é boa para os frangos e é má para os leites, para o leite. A senhora tem que explicar ao país, porque caso contrário, é uma incoerência de todo o tamanho. E não pode ser uma boa medida para o frango e uma má medida para a produção do leite. E mais, eu sei que a abstenção, porque há deputados aqui que participaram no processo de execução, a abstenção exatamente porque sabiam da história do frango. Porque sabiam exatamente neste quadro que nós sempre dissemos que isto era um terreno complicado, não se devia andar imediatamente a acusar, porque há um historial, há uma história de medidas tomadas no sentido da proteção do investidor e da proteção do investimento cabo-verdiano. Portanto, Sr. Presidente, vou terminar dizendo que o Governo fez a avaliação, cumpriu a palavra, está a ser coerente, apresenta medidas positivas para a economia, por isso não vai aceitar a proposta do PICV, vamos continuar a promover a indústria, vamos continuar a promover o emprego e a criação de riqueza em Cabo Verde. Muito obrigado. O Sr. Ministro, aqui, Sr. Presidente, os deputados do CID querem fazer um requerimento à mesa para que o Sr. Ministro entregue os estudos e os pareceres que aqui mencionou sobre esta questão, porque nós queremos, o Parlamento quer ter acesso a esses documentos para nós também podermos avaliar. Muito obrigado. Muito obrigado. A mesa aceita o requerimento, os deputados podem pedir informações ao Governo, o Governo é aberto, eu acho que o Governo deve estar aberto para isso, só que a mesa tem que pôr o requerimento à votação. Portanto, não, à votação. Então nós temos que ir rasgar o... Senhor... portanto, vamos ter que pôr o requerimento à votação. É a saída que nós temos. Senhor deputado. Vamos ver as portas. Se estamos cansados, vamos fazer um intervalo de 10 minutos? É isso? Porque estou a ver que a gente está cansado, não é? Pela forma como os senhores estão a comportar-se. Pronto, vamos à votação. Quem vota a favor do requerimento apresentado pelo Sr. Deputado João Luís? Muito obrigado. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Muito obrigado. Portanto, o requerimento foi rejeitado com 23 votos a favor, sendo 20 da bancada do PICV, 3 dos senhores deputados da UCID, com nenhum voto contra e com 38 abstenções, sendo 37 da bancada do MPD e 1 do senhor deputado Felisberto Vieira. O senhor deputado João Santos Luís espera a palavra para uma indicação de voto. Tem a palavra. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente,
nós aqui ouvimos o Sr. Ministro a falar de pareceres e estudos efetuados à volta, portanto, da taxa que foi alterada no ano passado. Nós fizemos, e o Parlamento quer, a maioria do Parlamento querem ter este estudo e estes pareceres. Porque nós não podemos vir a este Parlamento e dizer que existem estudos, existem pareceres, para depois nós não exibirmos estes documentos para que os deputados possam fazer as suas avaliações. Nós, de facto, ficamos muito apreensivos quando a bancada da maioria rejeita e diz que não quer que os deputados recebam os documentos, os estudos e os pareceres de um determinado assunto que diz respeito à nação. Nós não podemos sonegar esse direito aos deputados. A bancada da maioria sempre tem tentado sonegar informações a este Parlamento. E isto é muito mau para a democracia, Sr. Presidente. A democracia também alimenta-se de informações para que as pessoas possam decidir com base em estudos e em pareceres feitos e em informações úteis para que as decisões sejam úteis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de voto. Sr. Deputado João Varela, para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é a primeira vez que a bancada da maioria vota no sentido da não distribuição de documentos. Que nós, os deputados, portanto, para podermos decidir em consciência, nós precisamos de todas as informações. E relativamente, portanto, a este estudo, como eu referi anteriormente, na reunião da Comissão Especializada de Finanças e Orçamento com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, nós suscitamos a questão e ele nos informou que, efetivamente, tem informações, não me lembro se ele terá falado em estudos ou não, tem informações, portanto, de que a avaliação é positiva. E comprometeu em enviar à Comissão de Finanças e Orçamento, portanto, todas as informações antes do debate. Nós, até este momento, nós não recebemos nenhuma informação. Ao que parece, a bancada da maioria já tem esse estudo. Porque eles, neste momento, aplaudem, portanto, dizem que há resultados, portanto, positivos, mas nós desconhecemos. E quando o deputado da OCIDE requer que o documento seja distribuído a todos os deputados, por força da maioria, a bancada do MPD diz não vamos entregar o documento. E neste caso, nós não estamos em condições, portanto, de poder tomar conscientemente a decisão. Daí nós vamos manter, portanto, a nossa proposta. Né? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a declaração de voto, passa a palavra ao Sr. Líder Parlamentar do MPD. Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do MPD votou abstenção por uma simples razão. O Grupo Parlamentar do PICV veio para este debate e a Sra. Deputada Janira Alfaro Almada avisou que vinha com baterias carregadas para o debate deste artigo 28A. Anunciou com ideias pré-concebidas. O Grupo Parlamentar do PICV teve tempo suficiente, e pensamos que na bancada do Grupo Parlamentar do PICV há pessoas com muita capacidade para ir fazendo as análises, ir fazendo os estudos, ir fazendo o seguimento, e até lembramos que eu vi a senhora líder parlamentar, a senhora deputada Janira Alfaro Almada, líder do PICV, a fazer uma visita a uma das empresas implicadas nesta medida. Deve ter tido a oportunidade de perguntar à empresa como é que avalia, porque a empresa também faz os seus estudos. Queremos dizer que nós não escondemos qualquer documento, o Governo não esconde qualquer documento, o Governo irá, nos termos regimentais, disponibilizar os documentos aos deputados que os pedirem nos termos do regimento, mas de qualquer forma nós reafirmamos aqui, por isso votamos abstenção,
não contra o pedido do CID, mas contra a intenção do grupo parlamentar do PSV, votamos abstenção porque estamos certos de que estas informações, e acreditamos que as informações trazidas pelo Governo, como pessoa de bem, que se interessa pela gestão da coisa pública com rigor, todas essas informações são válidas e permitem-nos manter esta proteção à indústria nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós só queríamos pedir 3 garantias, porque estamos a tratar de bens essenciais. Garantia de quantidade suficiente, garantia de qualidade e garantia de preço. O senhor Ministro de Estado já disse que, pelo que eu ouvi, ninguém ficou sem beber leite ou comer iogurtes, porque efetivamente a quantidade chegou. Garantia de qualidade, não vi ninguém a ter algum tipo de problema de saúde pelo consumo desses produtos. Garantia de preço. O senhor Ministro já disse que o estudo que foi feito indica que não houve esse tal aumento exacerbado de preço. Então a pergunta que aqui se faz é a seguinte. Aliás, 2 perguntas. Primeira pergunta, mas nós ouvimos o PSV a dizer que é pelo empresariado nacional ao nível do transporte marítimo. Ao nível desta medida, já não é pelo empresariado nacional, é só alguns. Segundo, e mais importante, porque não se esqueçam daquilo que eu disse, uma afirmação importante é, efetivamente, antes de tudo, somos cabo-verdianos. Se há garantia de quantidade suficiente, se há garantia de qualidade garantida, e se o preço não subiu, a pergunta que se pode fazer é, continuamos cabo-verdianos ou não continuamos? Muito obrigado, Sr. Presidente. O estudo que o senhor referiu, efetivamente seria importante que o senhor pudesse partilhar para termos todos nós as mesmas informações. É estranho que o MPD fala muito de estudos e de transparência, mas nunca partilha nenhum estudo. Não sei se não gostam de partilhar. Geralmente aquilo que é bom, Sr. Ministro, partilha-se, não é? Partilha-se até para as pessoas saberem. Os senhores têm ganhos, entre aspas, mas nunca divulgam. É tudo conversa falada, mas conversa escrita, documento de prova, nada. Questão do frango. Sr. Ministro da Presidência, é um grande esforço e eu espero que todos os cabo-verdianos estejam a ouvir, inclusive as pessoas que naquela altura seguiram esse processo, embora a rádio não esteja a transmitir, mas alguém está a ouvir-nos com certeza, o enquadramento dessa questão do frango não tem nada a ver com essa questão do leite. E quem nos está a ouvir sabe que eu estou a falar a verdade. Mas, Sr. Ministro, o mais importante é o seguinte, ao invés do senhor trazer uma proposta para um produto A, B ou C, que pode sempre suscitar suspeições, como o senhor bem disse, por razões já subejamente conhecidas e divulgadas, por que o senhor não traz uma proposta de apoio à produção, à indústria nacional? Veja, o senhor é um homem cheio de ideias, não é? Em novas atitudes, adora ecossistemas, perspectivas. O senhor está lá desde abril de 2016. Já esteve 2016, 2017, estamos no final de 2018. Ainda o senhor não conseguiu ter nenhuma grande ideia para a produção nacional, para a indústria nacional, para o senhor trazer, ora traz leite, ora traz água, ora refrigerante. Traga uma proposta estruturante de proteção da indústria nacional e estaremos cá para apoiar. Agora, só para corrigir e precisar aquilo que foi dito. Eu não fiz visita nenhuma, Sr. Líder Parlamentar do MPD, a nenhuma empresa depois deste diploma ser aprovado. Não fiz e há prova. Portanto, os impactos, estarei à espera dos estudos que o Governo diz que fez. Aqui eu estou como Tomé, ver para crer. Quando receber o estudo, confirmarei. Também é preciso dizer que quando se falou na validade da medida por 2 anos, o Sr. Ministro, também está gravado, disse não por 1 ano, porque é transitório, concordamos consigo. Só que o senhor esqueceu, de lá para cá, entretanto, essa transitoriedade caiu, não é? Caiu. E se o senhor tivesse tantos impactos positivos,
o senhor seria o primeiro a montar uma grande estratégia de marketing, à semelhança, aliás, do que os senhores costumam fazer. Relativamente às visitas que fez, não fez agora, se houve um lapso da minha parte, peço que corrija, que seja corrigido esse lapso, mas se calhar devia ter visitado a empresa e teria informações em primeira mão, ou devia ter feito o pedido de intervenção junto do Ministério que daria todas as informações. E nos termos do regimento, o Governo continuará a disponibilizar todos os elementos necessários para que esta questão fique esclarecida, para que não haja dúvidas sobre quem pretende, de facto, proteger, como fez no discurso no ano passado, continuar a proteger a indústria nacional. É disto que se trata, hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. A líder do PICV fez um esforço enorme, mas não conseguiu, de facto, evitar a incoerência de posicionamento. E vai a questão de que o enquadramento entre o frango e o leite eram diferentes. Qual é o enquadramento que era diferente? Não há nenhum enquadramento diferente. Não há. O módulo é o mesmo, o objetivo é o mesmo, a dimensão da penetração no mercado nacional é a mesma, portanto o enquadramento é exatamente igual. Agora, aqui a predisposição para considerar que umas medidas são feitas por pessoas sérias, outras eventualmente por pessoas que não tenham tanta seriedade. Isso é uma suspeição que a senhora líder naturalmente fará e ficará com essa suspeição. Segundo aspecto, o Governo está a cumprir na íntegra. O senhor Ministro disse no ano passado que fará uma avaliação e de forma responsável já tem avaliação. Nós estamos aqui a comunicar. Os senhores deputados têm o regimento da Assembleia. Podem utilizar o regimento da Assembleia para terem todas as informações sobre a avaliação feita pelo Governo sobre as medidas de proteção da indústria nacional. E depois, não se pode tratar indústrias diferentes, com capacidade interna diferente, de forma igual. Não se pode. A senhora líder sabe que há determinados produtos, se aumentar ou carregar no imposto, o consumidor paga 3 ou 4 vezes mais. Porquê? Porque não há capacidade interna de substituir e satisfazer. Por isso, não há como tratar todos os produtos de forma igual. O que este Governo está a fazer é o seguinte: solução adequada para cada problema e com eficácia. Nós não podemos tratar vinho, iogurtes ou, eventualmente, outro produto qualquer de forma igual, dependente da capacidade ou incapacidade interna de produção. Portanto, é uma má política económica, é má utilização dos instrumentos da economia, tratar situações diferentes de forma igual e com o mesmo instrumento. Dá sempre maus resultados. É por isso que o Governo, quando viu que havia capacidade interna, tomou essa medida. Assim como o Governo anterior, quando viu que havia capacidade interna sobre a produção de frangos a nível nacional e de ovos, tomou as medidas necessárias que se impunham. Portanto, é a mesma medida, as mesmas bases que aqui foram executadas. Portanto, o Governo tomou a medida de forma consciente, de forma estratégica, em defesa do interesse nacional. Mas a defesa do interesse nacional não é excluir ninguém. Defesa do interesse nacional é a defesa daquilo que serve melhor Cabo Verde. É isso que é a defesa do interesse nacional. Os cabo-verdianos têm que ter rendimento para terem acesso a todos os produtos que existem no mundo, de forma adequada, com qualidade, em quantidade suficiente. É isto que este Governo está a fazer, de forma tranquila, utilizando os instrumentos da política económica para cada caso e cada situação. Senhora líder, a senhora teve incoerência de posicionamento, é normal, agora vai ter que se recompor em termos daquilo que é a visão e a forma de ver. Não se pode fazer uma lei para toda a indústria nacional, para todos os produtos, porque o país não tem a mesma capacidade de produção dos vários produtos. Muito obrigado. Portanto, vamos passar ao voto do artigo
da proposta de introdução do artigo 28A, feita pelo PAICV. Portanto, a proposta de alteração do PAICV de se introduzir o artigo 28A vai ser posta à votação. Quem vota a favor da proposta? Muito obrigado. Quem vota contra a proposta? Muito obrigado. Quem se abstém? A proposta de introdução do 28A foi rejeitada com 16 votos a favor, 19 votos a favor, sendo 16 da bancada do PAICV e 3 dos senhores deputados da UCID, 36 votos contra da bancada do MPD e nenhuma abstenção. Portanto, foi rejeitado. Tem a bondade, Sr. Deputado João Varela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós votamos a favor da proposta que o PAICV apresentou, precisamente para poder remover a tabela, portanto, que alterou os direitos de importação dos produtos derivados do leite, que no orçamento de 2018 foi apresentado como uma medida provisória, com a duração de 1 ano, e que, de forma sorrateira, o Governo, portanto, quis deixar constar no Orçamento de Estado para 2019. Na verdade, nós solicitamos, na altura, um conjunto de garantias, nomeadamente a questão da quantidade no mercado, a questão do preço, a questão da qualidade e, infelizmente, neste momento, as informações que nós temos relativamente ao preço é que houve um aumento generalizado dos preços dos produtos de leite. Se neste momento as pessoas consomem, portanto, o leite, estão a pagar mais caro por esse consumo. Daí que uma das garantias que foi dada, que tem a ver com a questão do preço, não foi concretizada. Votamos a favor também porque o Governo, que diz que tem estudo, sonega entregar esse estudo aos deputados, portanto, para verificar a veracidade, portanto, daquilo que o Governo está a dizer neste momento. Votamos a favor porque o PAICV, para já para clarificarmos, é a favor, portanto, do empresariado nacional, é a favor da produção nacional, mas o PAICV é contra leis-medidas, leis que são feitas à medida para servir, portanto, determinadas clientelas. O MPD, sempre que está encurralado, refugia-se porque tem estudos que, eventualmente, se calhar nem sequer tem, e recusa-se a compartilhar esses estudos, portanto, com os outros deputados. Desta forma, o MPD acaba por assegurar a continuidade da alteração, portanto, dos direitos de importação na pauta aduaneira, no orçamento, fazendo com que seja definitivo uma medida que anteriormente devia ser de apenas 1 ano. Muito obrigado. Sr. Presidente, o MPD não poderia validar uma medida que iria prejudicar o empresariado nacional. O Governo cumpriu. O ano passado introduziu esta medida, disse que ia avaliá-la, passado 1 ano, e avaliou. Disse claramente que, no estudo efetuado, a garantia suficiente está lá, a qualidade garantida está lá, o preço constante também está lá. Não poderíamos agora vir prejudicar o empresariado nacional. Nós temos uma perspectiva de que o empresariado nacional é um empresariado que deve ser acarinhado e, efetivamente, neste caso, está a sê-lo. Com esta nega relativamente à proposta do PAICV, estamos claramente a apoiar o empresariado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós votamos a favor desta proposta trazida pelo PAICV, porque é nosso entendimento que o artigo que o Governo fez constar no ano passado, para vigorar durante o ano 2018, no nosso entendimento, o artigo não deve alterar uma lei. O artigo do Orçamento de Estado não deve alterar uma lei.
e da forma como o Governo e a bancada que o suporta comporta neste âmbito, um artigo de um orçamento está a alterar uma lei. E isto não pode ser. Segundo, nós votamos a favor desta proposta também porque, na verdade, se existem informações, como disse aqui o Sr. Ministro de Estado, portanto, estudos e pareceres, é nosso entendimento que o Parlamento deve ter esses estudos, devia ter esses estudos para a sua análise, para que os deputados possam, efetivamente, fazer as suas análises e decidirem em consciência. Nós votamos também a favor desta proposta porque é nosso entendimento que o Governo tem, nesta matéria, 2 pesos, 2 medidas. Toma medidas para a proteção da indústria nacional, protege os laticínios e a água, tudo bem, mas desprotege a indústria marítima nacional. E isto é muito mau para o nosso país. Tenham calma. Nós votamos a favor desta proposta também, Sr. Presidente. Tenham calma. Assinou o que é de poder. Nós votamos a favor desta proposta também porque nós achamos, Sr. Presidente, que o Governo sabe perfeitamente que existem outros meios para proteger a indústria nacional, que não aumentar os direitos de importação dos produtos, pondo em causa, neste particular, a concorrência, não é? E impedindo, colocando as pessoas a adquirirem os bens mais caros, porque não são todas as pessoas que utilizam o produto, portanto, principalmente o leite, não é? E os iogurtes, etc, etc. Portanto, o Governo, o Sr. Ministro das Finanças, que está neste momento a observar-me, sabe perfeitamente de que medidas que eu estou a falar. Portanto, o Governo pode perfeitamente adotar outras medidas para proteger a indústria nacional que não pela via do aumento de importação de produtos. Portanto, nós votamos a favor a essa proposta do MPD, na certeza, porém, que a bancada também que suporta, a bancada da maioria que suporta o Governo, teria a mesma coragem de dizer ao Governo não. Mas, infelizmente, a bancada da maioria também quer o aumento de importação destes produtos. A bancada da maioria também, Sr. Miguel Monteiro, Sr. Deputado Miguel Monteiro, a bancada da maioria também quer que os cabo-verdianos compram mais caro estes produtos e a bancada da maioria ainda, vou terminar, Sr. Presidente, quer ainda que os cabo-verdianos com um poder de compra baixo como está desde há muito tempo, e com o aumento irrisório de 2,2%, a bancada da maioria pensa que esses 2,2%, que estes 200 escudos e 300 escudos de aumento irá conseguir, não importa, irá conseguir. Estão nervosos? Sr. Presidente, posso terminar? É bom que deixemos o Sr. Deputado João Luís concluir a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já vou terminar. E, portanto, nós também, só para terminar mesmo, porque a bancada do MPD estão todos nervosos, estão cansados. Portanto, queriam ou querem que, de facto, os cabo-verdianos com baixo poder de compra continuam a comprar, a adquirir, portanto, produtos de primeira necessidade, como seja água e leite, muito mais caro do que, portanto, está. Muito obrigado.